Beleza? Meu nome é Jones e vou aqui falar sobre essa polarização que acontece no Brasil e no mundo ultimamente. Por que será que tantos protestos da classe artística, dos jornalistas, dos meios acadêmicos em relação à vitória do Donald Trump? Por que se é tão exacerbado aqui no Brasil quando se fala na possibilidade da eleição, por exemplo, de um Jair Bolsonaro para presidente da República? Tá? Nós temos uma situação muito singular nesses últimos anos. Nós temos uma polarização extremamente grande, uma enorme polarização política. Tá? Uma coisa que particularmente eu não acreditava há pouco tempo atrás, isso há, sei lá, 5, 10 anos, eu mal fazia ideia do que seria uma polarização política. Eu não estava nem aí para essa situação. E o que é? Seria a esquerda e a direita. Nós temos dois polos, tá, muito fortes, certo? Apesar da ideologia em si da esquerda não ser basicamente a mesma que aquela na qual teve o seu maior representante Karl Marx, tá, mas a esquerda agora ela se organizou de uma maneira excepcionalmente eficaz, tá? Ela se embrenhou, certo, nos estados, tá, em todos os países, certo, com esses movimentos, todos esses movimentos de ruptura com o conservadorismo, com as instituições, né? Você pega, por exemplo, os grupos feministas, Black Lives Matter, você pega aí o movimento LGBT e por aí vai fora. E o que esses grupos querem? Eles querem desestabilizar a sociedade como um todo agora. Tá? É fato. Tá? Eles estão organizados em desestabilizar a sociedade. E como é que você pode chegar a essa conclusão? Pô, mas como assim? Você quer desestabilizar? Quer o que? Acabar com a família? Quer acabar com tudo? É exatamente isso. Tá? Querem um caos. Tá? Eu acho impressionante você ligar por exemplo, eu quase não assisto a Rede Globo, mas esses dias eu liguei, assisti uma novela, aquela novela eterna lá, que é aquela Malhação, e tinha aqueles conflitos lá dos filhos desafiando os pais e não querendo aceitar alguma determinação, e os pais sendo representados como pessoas intolerantes, que não querem saber de nada com nada, só querem mandar e são repressivos. Que negócio. Isso é uma esquerdização da mídia. Tá? Você pega, por exemplo, os jornais, você pega a mídia jornalística, nossa, o que eles falaram nas eleições americanas foi uma coisa absurda. Eu vi recentemente um vídeo, vou até colocar o link do vídeo aí, do Lilo Vlog. Tá? Várias entrevistas, jornalistas comentando a época das eleições americanas sobre a possibilidade de Trump se candidatar e vier até ganhar, e as pessoas eram ridicularizadas. Quem falava o nome Trump era ridicularizado. Não, Trump não tem a menor chance. E eu concordo, não é que eu concordo, eu falo besteira, mas você vê esse tipo de mídia, tá, focada em destruir a imagem de alguém que não é o que eles querem, tá? Porque o que eles querem exatamente o que estava. O Obama, ele é um político de esquerda. O que define basicamente a esquerda, tá? O que é esquerda, direita? O que é esquerda, direita? Vou falar de uma maneira bem superficial, tá? Eu não sou entendido na área, não sou mestre Cuca nessa matéria, mas basicamente em 1789, acho que quando havia aquela Assembleia Constituinte lá, quem se colocava à esquerda do rei, certo, era contra os seus valores, preceitos fundamentais lá da burguesia, certo, eram contra o rei, que é a força mais conservadora que tinha na época. E quem ficava à direita é o que apoiava o rei, que eram os conservadores. E basicamente se convencionou que a esquerda protege o pobre e a direita é burguês. Mas só que não é assim, né? Não é tão simples assim. O negócio é muito mais complexo do que isso.
As esquerdas tomaram forma muito proeminente na época de Karl Marx, quando ele veio com aquele livro dele, O Capital, que eu ainda estou perambulando, estou lendo um pouquinho, leio um pouquinho ali, mas não consegui me engajar focadamente nesse. Mas basicamente ele queria uma sociedade igualitária, uma sociedade, certo, perfeita. Só que você não faz uma sociedade perfeita com seres humanos que são imperfeitos. Não dá certo. Tanto que a esquerda matou mundo afora milhões de pessoas. Só a esquerda sozinha matou mais do que as 2 guerras mundiais juntas. Isso é um descalabro, mas só que ninguém fala. Você vai na Europa lá, se você for na Europa lá, se você falar assim, é Karl Marx, sei o quê, ninguém liga, ninguém tá nem aí. Mas se você catar e falar assim, olha, Hitler, pá, sei o quê, meu Deus do céu, é que até crime, você pode ser preso. Deixa o busão passar. Então, você pode até ser preso na Europa se você falar, certo, qualquer coisa relacionada a nazismo. Não que ele seja bom, muito contrário, é horrível. O nazismo foi um crime hediondo, certo? Um crime à humanidade, matou milhões de pessoas inocentes. Então, assim, não tem como justificar. Mas você não teria como justificar também a idolatria de Karl Marx, que promoveu as maiores chacinas do mundo. Bom, mas aí, passou-se o tempo, tá? A ideologia de Karl Marx caiu, não conseguiu prosperar no mundo por questões óbvias, né? Como já citei, não tem como fazer um mundo perfeito, as pessoas são imperfeitas e vão continuar sendo imperfeitas por toda a eternidade. O ser humano jamais vai atingir a perfeição. E assim, as esquerdas, o que elas fizeram? Elas começaram a se identificar com outros nichos, como por exemplo, para conseguir aumentar o poder do Estado, que é uma das coisas que o Karl Marx queria controlar os meios de produção. Então o que as esquerdas querem? Elas querem um Estado mais forte, um Estado maior. Só que num mundo em que o ser humano não é perfeito, o Estado é um grande desperdício de dinheiro. O Estado, ele joga dinheiro fora, e eles querem exatamente isso, querem mais Estado. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o Barack Obama, que ele é um político de esquerda, ele colocou mais de 2.000, acho que não sei se são 2.000 regulações. O que são regulações? São interferências do Estado diretamente nas empresas. Falar, por exemplo, que um Netflix, você tem que oferecer tantas horas de serviço por dia, ou para as concessionárias de rodovia, você tem que fornecer, certo, obrigatoriamente, já que vocês cobram pedágio, 6 carros a cada 10 quilômetros para poder auxiliar o usuário. Esse tipo de coisas que interferem diretamente na economia, tá, das empresas, encarecendo o produto, encarecendo os salários, encarecendo toda a cadeia produtiva. Tá, então isso foi muito ruim. Esse foi um dos aspectos na qual não deixaram que o Barack Obama elegesse sua sucessora, que foi a Hillary Clinton. Então, assim, é extremamente... eu estou pirando aqui. Mas assim, o que aconteceu? As esquerdas começaram a se promover em minorias. Tá? Por quê? Por que as minorias? Porque assim, há um desamparo no capitalismo. O capitalismo é assim: quem não se especializa, quem não se foca, quem deixa para que os outros decidam o seu futuro, o capitalismo chega a ser muito cruel. Tá? Aí você pega, por exemplo, os grupos feministas, né? as famosas feminazes. Elas não pregam, antigamente, lá nos anos 50, 60, elas pregavam, certo, a igualdade, equiparação, certo, liberdade sexual, liberdade para votar, liberdade para trabalhar, certo. Era uma bandeira excepcionalmente justa, elas conseguiram tudo isso. Tá? Aí o que acontece? Hoje em dia, os grupos feministas, né, eles querem basicamente a destruição do homem, e não é por aí. Você não resolve um problema eliminando ou escarnecendo uma outra pessoa. Não é assim. Aqueles grupos lá, o Black Lives Matter lá, que a vida dos negros importa, porque nos Estados Unidos lá tem muitas situações em que os negros foram mortos por policiais, tudo aquela confusão toda lá. Isso eu não vou entrar em detalhes agora.
Mas assim, eles praticamente pregam a extinção da polícia, e não é assim. Nós temos que corrigir o sistema que existe hoje, fazer com que as coisas funcionem o que está hoje. Tá? No Brasil, você pega como os movimentos de esquerda se promoveram no Brasil, por meio das escolas. Tá, as escolas, certo? Você pega na escola, certo? Os professores vão lá, fazem a sua doutrinação, eles chegam lá e dão livros que enaltecem o sistema socialista, comunista, né? E sempre usam como exemplo de detrimento do conservadorismo o movimento nazista, que é o movimento nacionalista, que é exatamente o que o Trump é agora. Ele é nacionalista, ele quer as coisas para a América, né? Ele não quer saber do mundo. E assim, e as crianças, pode ver, o engajamento político, tá, das pessoas praticamente não existe. Só um minutinho, está passando mais um barulhento aí. O engajamento político das pessoas praticamente não existe. Existe o quê? Na classe artística, tá, por ignorância. Tá, por ignorância eles são adeptos ao socialismo, ao esquerdismo e tal. O meio acadêmico, dos professores que doutrinam os alunos, certo? E os alunos que são levados para essa doutrinação, como justamente recentemente que teve essas invasões das escolas aí por parte dos alunos incitados pelos professores, tá, contra as reformas do ensino médio, que são reformas boas, tá? Você vai dar uma oportunidade de estudo, do cara focar o estudo dele no que ele já tem aptidões melhores. Isso é ruim? Não tem como ser ruim, não é ruim. Isso é uma ideia boa. O Brasil é um dos únicos países do mundo que tem sistema de ensino arcaico, que todo mundo aprende a mesma coisa até a época da faculdade. Na faculdade vai lá e depois sai da faculdade não consegue um emprego porque não teve uma boa faculdade, né? Então assim, as esquerdas conseguiram se promover muito nas escolas. Colégios como Dom Pedro II, que aboliram o O e o A, agora colocam um X. É coisas que chegam até a soar cômicas, né? Mas é impressionante, cara. Mas as esquerdas se promovem muito dessa maneira. E assim, quem é conservador, ou quem nem se identifica como conservador, mas vê isso, tá? Todos esses movimentos de esquerda avançando, tá, e incomodando as pessoas, porque as pessoas não são de direita naturalmente, ninguém é de direita naturalmente, ninguém fala assim, eu sou um conservador de direita, isso não existe, no Brasil não existe, pode existir lá fora, mas aqui não existe, aqui o único movimento que tem é de esquerda, tá? Então as pessoas se declaram, eu sou de esquerda, eu sou petista, eu sou PSOL, não sei o que e tal. No Brasil ninguém se declara como direita, não tem direita. Mas as pessoas, elas são naturalmente conservadoras, porque o ser humano, ele é conservador por natureza. Ele gosta que as coisas que estão funcionando se mantenham, não gosta de mudança. Isso é natural do ser humano. Tá? Por isso que falam que a esquerda é progressista, porque quer mudanças, quer certo, acabar com o que era antigo e começar com o que é novo. Então, as pessoas começaram a se sentir incomodadas. Desde que você liga a televisão, você vê os filhos desafiando os pais, você liga a televisão, você vê... nada contra casamento gay, mas você vê os gays tomando uma proporção desproporcional à sociedade, tá? Digamos que a sociedade em peso, né, no total hoje, seja algo em torno de uns 20, 30%. Você pega as novelas da Globo, por exemplo, dá a impressão que é 50%, até mais. Impressionante, mas assim, é o tipo de normatividade que eles querem mudar a cabeça das pessoas. A mídia quer colocar isso na sua cabeça. Então, assim, o que as esquerdas continuam fazendo? Elas estão agindo por meio de artistas, por meio de novelas, por meio de jornalismo, por meio do acadêmico, para embutir na cabeça das pessoas que todas as mudanças que eles estão fazendo são boas. E nem sempre as mudanças são boas. Tá? Você pega, por exemplo, a chanceler alemã, Angela Merkel, lá, que foi uma das mulheres mais importantes da década aí para a Alemanha, muito ovacionada pela mídia, certo? Abriu as portas da Alemanha para atender lá para os refugiados sírios. E o que aconteceu, né? Entrou mais de 1 milhão de sírios na Alemanha,
E a questão é, os sírios fundamentalmente são islâmicos. E os islâmicos são são fundamentalistas. A ideologia deles, a religião deles é incompatível com a sociedade que existe hoje no Ocidente. Tá? É incompatível, não tem como. Fecha. Tá? Então, assim, o que acontece? Junto com a entrada dos sírios, entraram terroristas, entraram extremistas, entraram pessoas, em suas maiorias, que ignoram o extremismo. Tá? Mas se ignoram não tem problema. Tem problema sim, porque o ISIS, lá, o Estado Islâmico, ele fala pelos islâmicos, como se eles fossem uma voz, certo? E eles não encontram condenação por parte da população muçulmana. Se você perguntar para um muçulmano, normalmente, o que você acha do casamento homossexual? Não, imagina, isso não tem. Se a mulher trair, tem que apedrejar, não sei o que, corta a mão. Faz parte da cultura deles. É incompatível com a nossa sociedade hoje. Integrar essas pessoas na nossa sociedade traz os conflitos que estão trazendo agora. Então, assim, isso é um movimento muito promovido pelas esquerdas. Essa integração, essa miscigenação de todas as culturas em todos os países, só que isso gera conflitos. Tá? Isso acaba, certo, com os países. O que faz com que um país seja diferente do outro? É a sua cultura, as suas particularidades. O Brasil, certo, é um país tropical, pessoas amáveis, gentis, gostam de abraçar tudo, não tem exacerbações religiosas, tirando casos pontuais que acontece em qualquer lugar do mundo, louco, em qualquer lugar do mundo tem, tá? Tem um ataque com base em religião, tá? Isso ninguém tá aqui tem quase 220 milhões de brasileiros, né? Não tem como não ter loucos no meio. Mas assim, o Brasil é um país livre de religião, tudo, e assim, não é compatível, e como tá falando, e eles querem que a cultura brasileira seja igual à americana, a americana seja igual à francesa, a francesa seja igual à africana, a africana englobe todo mundo. Quer dizer, não tem. São culturas diferentes. Os povos são diferentes. Então, assim, as esquerdas promovem muito isso por meio da globalização, que foi tão assim criticada pelas esquerdas no início do século, tá? As esquerdas abominavam a globalização, onde já se viu o comércio capitalista rompendo fronteiras dos países, vai acabar com o mundo inteiro. Depois eles viram que nesse comércio, certo, o mundo inteiro, existe a mistura de raças. Peraí, mistura de raça vai gerar conflito gera, certo, minorias mais raivosas, as minorias raivosas são votos garantidos nas eleições, e elas se promovem assim, e no caos elas conseguem se organizar. Então, assim, é muito importante que você não seja extremista, não chega assim e falar, eu quero que você morra, eu quero que você, quem não é da sua ideologia. Não. Tem que haver compreensão. Uma coisa que não acontece no mundo ultimamente, e principalmente no Brasil, é tudo exacerbado. Todo mundo quer o fim de todo mundo, a briga. Recentemente eu vi um vídeo do Arthur Duval lá, do Mamãe Falei. Ele queria conversar com o esquerdista dizendo para ele que com fascista você conversa só na ponta de um fuzil, né? Olha isso, estamos no Brasil para você ouvir um ser humano no Brasil, brasileiro, falar um absurdo desse. Então, assim, é importante que vocês vejam bem toda essa parte de extremismo, tá? Isso não é bom, tá? E eu acho que nos Estados Unidos foi um bom exemplo do que está acontecendo no mundo. Absolutamente ninguém achou que o Trump ia ganhar, e o Trump ganhou. Até as pesquisas foram manipuladas para dizer isso, e ele ganhou. No Brasil, muito provavelmente, teremos algum salvador da pátria, o que me traz um pouco de receio, tá? Para tentar corrigir as mazelas que o PT promoveu no país. E eu espero que a população tenha não um discernimento, mas eu espero que nós tenhamos bons candidatos para concorrer em 2018.
É o que eu realmente espero, tá? E assim, não seja extremista, não seja, né, uma pessoa que não aceita as opiniões alheias, beleza? Vamos acabar com a polarização, vamos acabar com toda essa ignorância pessoal, virtual na internet e tudo mais, beleza? Valeu, obrigado, hein? Puta que pariu, 20 minutos.